E para você que não está aqui, está aí na telinha me vendo, que Deus te abençoe muitíssimo nessa noite. Eu quero compartilhar com vocês da palavra de Deus. Agora eu tenho que me dividir para olhar para vocês e para olhar para eles não se sentirem enciumados, né? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos falar sobre oração hoje, dando sequência ao nosso tema, a respeito do Sermão do Monte. Vamos falar sobre oração, um texto muito conhecido, Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, conhecida como a oração do Pai Nosso, muito conhecido texto. Diz assim a palavra de Deus: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Você pode sentar. Vamos fazer uma oração. Então vamos meditar nesse texto. Pai, mais uma vez pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Nos ensine, ó Deus, que a Tua Palavra possa nos orientar, que a Tua Palavra possa trazer clareza e direção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos aqui oram? Ou se você também está em casa, responde aí. Quantos aqui oram? De verdade mesmo. Eu oro, pastor, eu oro, tento manter uma vida regular de oração. Se você não tem orado muito, já vamos orar para Deus, libertar disso aí, para você orar mais, Mas se a gente ora, porque a gente entende que a oração é importante, todo mundo entende que a oração é importante, amém? Ok, a oração é importante, mas a pergunta que eu quero provocar vocês hoje é: por que orar afinal? Por que a gente ora? A gente, a vida inteira de cristão, a gente sabe que a oração é importante, a gente deve orar, a gente ora. Mas, afinal, por que a gente ora? É sabido que a oração não muda Deus. E se você tinha alguma dúvida disso, já saiba disso agora. A oração não muda Deus, porque Deus é onisciente, Ele tem plena ciência de todas as coisas. A nossa oração não informa a Deus de qualquer situação. Ó Deus, deixa eu te contar um negócio assim que o Senhor não sabe. Não, isso não vai acontecer, porque Deus é onisciente, Ele sabe de tudo plenamente, perfeitamente, passado, presente e futuro. Mas a oração também não muda o coração de Deus, porque Deus é plenamente bom, perfeito, de maneira que se Ele mudasse, Ele deixaria de ser perfeito em seus aspectos. Se Ele mudasse, Ele teria que melhorar ou piorar. Então, Deus não pode mudar, Ele permanece sempre o mesmo, porque Ele é perfeito, plenamente, infinitamente. Então, se a oração não é informar a Deus, e se a oração também não pode, de alguma maneira, manipular a Deus e convencê-lo, obrigá-lo a fazer qualquer coisa contrária à sua vontade, por que nós oramos então? Eu tenho aprendido e entendido que a oração é um processo que nos alinha a Deus. Por meio da oração, o nosso coração é alinhado ao coração de Deus, a nossa mente é alinhada à mente de Deus, os nossos desejos são alinhados aos desejos de Deus, a nossa vontade é alinhada à vontade de Deus. Por meio da oração acontece então esse estreitamento do nosso caráter com o caráter de Deus. Esse é o aspecto mais importante da oração. Esse é o aspecto mais importante. E hoje eu quero compartilhar com vocês, pelo menos de maneira muito rápida, 5 elementos que são alinhados em nós por meio da oração. 5 elementos que são alinhados em nós por meio da oração. O primeiro elemento
são as prioridades. Prioridades. Olha só o que diz o verso 9. Verso 9, Jesus, depois de dizer, vocês devem orar assim, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Prioridade, aquilo que vem primeiro tem a ver com prioridade. Jesus começa na primeira parte dessa oração, se você reparar, o verso 9 e o verso 10 não tem a ver conosco, tem a ver inteiramente com a pessoa de Deus. Veja que ele fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração está completamente voltada para a pessoa de Deus, para a grandeza de Deus, para quem Deus é. E a primeira prioridade, então, que a oração alinha em nossos corações, tem a ver com glorificar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome significa: o teu nome receba a glória, o teu nome receba o louvor, o teu nome seja exaltado e elevado, o teu nome seja magnífico, o teu nome seja conhecido, espalhado e venerado e bendito. Glorificado seja o teu nome. A oração nos lembra que nós não estamos aqui para Deus, a grandeza do nome de Deus, esse é o propósito principal. Mas além da glorificação do nome de Deus, a segunda prioridade que a oração vai nos ensinar é submissão a Deus. Submissão a Deus. Veja na parte B do verso 9, aliás, verso 10 ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua como no céu. Submissão a Deus, se colocar debaixo da missão de Deus, se colocar debaixo do propósito de Deus, abrir mão das minhas vontades para dizer: Senhor, é a tua vontade que deve dominar e guiar a minha vida. Seja feita a tua vontade. Quando nós dizemos isso, nós estamos abrindo mão do controle e dizendo: Senhor, o controle é teu, o Senhor é quem manda, o Senhor é mais sábio que eu, o Senhor é melhor do que eu em sua vontade, o Senhor é mais pleno, o Senhor é bondoso, o Senhor é perfeito, então a sua vontade é melhor que a minha. Mas é verdade que parece que muitas vezes a gente tem uma certa desconfiança em dizer para Deus: seja feita a tua vontade, porque parece que no fundo a gente tem uma desconfiança de que a vontade de Deus vai como que tirar o doce da nossa boca. Só eu tive essa sensação algumas vezes. Parece você falar para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, parece que no fim Ele vai fazer aquilo que você não quer, e aí, você vai ficar, vai perder o doce da boca. Às vezes a gente tem essa noção, mas porque a gente se esquece, a gente é iludido, enganado, como a serpente fez com Eva. A serpente convenceu Eva de que a vontade de Deus não era boa, na verdade. De que, na verdade, a vontade de Deus privava ela de coisas boas. Deus tinha privado Eva de ser como Deus, que ser como Deus, na verdade, era bom para ela, e que Deus tinha privado ela disso. Enquanto, na verdade, esse não era o melhor caminho. O que Deus queria para Eva era o melhor. E parece que, às vezes, a serpente também sussurra algo parecido no nosso ouvido, de que não é a vontade de Deus que é boa para você, a sua própria vontade que é boa. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a vontade de Deus é boa, é o que mais? Perfeita, e é o que mais? Agradável. Agradável. Não é só boa e perfeita, mas ela é agradável. Agradável. Se o nosso coração pudesse se submeter a isso, a essa vontade de Deus, finalmente nós experimentaríamos então o que é agradável de fato.
O mundo tenta nos convencer que agradável é nós vivermos para nós mesmos, agradável é viver uma vida de consumismo, agradável é viver uma vida de materialismo, agradável é ter tudo que nós queremos, agradável é ter as coisas do último lançamento, agradável é nós vivermos apenas para nossos interesses, mas não. Agradável é nós nos submetermos à vontade de Deus, porque aí nós experimentamos plenitude na vida. Primeiro, a oração alinha nossas prioridades. Glorificar a Deus e submeter-se a Deus. Mas o segundo alinhamento que a oração faz é que a oração nos alinha com a simplicidade. Simplicidade. Veja o que diz o verso 11. Dá-nos hoje o pão para este dia, na minha versão diz. Dá-nos hoje o pão para este dia. E a simplicidade tem algumas marcas que eu vejo nesse texto. A primeira marca da simplicidade é a dependência. Ele diz, dá, né? O texto diz, dá-nos, dá. Essa expressão dar é um clamor de quem reconhece que ele não tem. É o clamor de quem reconhece que ele precisa. É o clamor de quem reconhece que não é suficiente em si mesmo e que precisa da ajuda de Deus. Dá-nos é o clamor de quem entende que, Senhor, eu não me basto, mas o Senhor é quem me basta, por isso eu preciso que o Senhor me conceda. Mas ao mesmo tempo que essa dependência, ao mesmo tempo dar também nos faz pensar que Deus é poderoso, porque se eu peço para Ele me dar, estou dizendo que Ele tem condições para dar. Ele é um Deus que é poderoso, Ele é um Deus que é grandioso, que tem condições para me dar. De que não são as minhas forças, não são as pessoas, não são as circunstâncias, mas que Deus é poderoso para me dar. Mas dar também aponta-nos para o fato de que Deus não só é poderoso, mas Ele também, que eu dependo de Ti, mas eu reconheço também que o Senhor é poderoso para dar e o Senhor é gracioso para dar. O Senhor é gracioso. Simplicidade nos ensina primeiro a dependência, mas a simplicidade também nos ensina comunidade. Comunidade, Ele diz, dá-nos, Ele não diz, dá-me, dá-nos, está falando de comunidade. Não é errado nós orarmos em primeira pessoa, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, me dá isso. Há muitas orações assim na Bíblia, muitos exemplos de pessoas orando, pedindo coisas a Deus de maneira individual, de maneira pessoal. Isso faz parte, isso é legítimo, nós podemos orar por isso, nós podemos pedir coisas a Deus de maneira direta. Mas Jesus está nos ensinando nessa oração que uma das características desse coração que é alinhado com Deus é que nós temos um senso de comunidade. Nós não nos importamos apenas conosco, mas nós vivemos a nossa vida voltada para fora de nós mesmos, vivendo para Deus, e para fora de nós mesmos, vivendo para os outros, para o nosso próximo. Como que você sabe quando uma voz está falando com você, se aquela voz é de Deus ou não é de Deus? Como que você sabe? Por exemplo, há momentos que você tem uma intuição, te vem como que uma voz te direcionando a fazer algo? Sim? Algum momento você já sentiu isso? Todo mundo já sentiu isso? Como que você sabe que isso é de Deus ou que não é de Deus? Que é coisa da sua cabeça, é do diabo ou é de Deus? Como que você discerne isso? Alguém aí já passou por essa experiência para compartilhar? Uma voz fala assim para você, você acaba de passar no banco, cai o seu dinheiro, seu salário, a voz fala, pega todo esse dinheiro e vai doar em tal lugar. Você fala, essa voz aí não é de Deus, não, é do diabo. Como que você faz esse discernimento? Uma coisa que eu aprendi é que quando algo é de Deus, aliás, quando algo é do diabo, ele beneficia só você mesmo. Só você mesmo.
O diabo fala assim para Jesus: transforma essas pedras em pães. O benefício é de quem? É do próprio Jesus apenas. O diabo fala para Jesus: te darei a glória desse reino e tudo isso se você se prostrar e me adorar. O benefício é de quem? É só de Jesus. Jesus deixaria de ir para a cruz para desfrutar da glória e nós não seríamos beneficiados, apenas ele seria beneficiado. A serpente fala para Eva: coma desse fruto e você será como Deus. O benefício será de quem? Só da Eva. Ninguém mais vai ser beneficiado com isso. Quando algo é do diabo, beneficia apenas a você e a mais ninguém. Quando algo é a sua própria voz, geralmente beneficia a você e as pessoas que você gosta, sua família, apenas. Mas quando algo é de Deus, beneficia a você, aos que estão perto de você e aos outros. Comunidade, dá-nos o pão de cada dia. Não apenas a mim, mas a nós, Senhor. A nós. Comunidade. Terceira marca da simplicidade é a cotidianidade. Ele diz: dá-nos o pão de cada dia hoje. Hoje. Cotidianidade tem a ver com as coisas comuns da vida. A espiritualidade não tem a ver apenas com momentos como esse de culto, mas ela acontece no dia a dia. Ela acontece lavando a louça, ela acontece quando você está no mercado comprando um pão, você está escolhendo um alface na feira. A espiritualidade, ela acontece também nessa cotidianidade, na simplicidade do dia a dia. Tem a ver com os planos grandes, mas também tem a ver com os planos pequenos. Tem a ver com o Senhor, daqui a 5 anos eu quero fazer isso, mas também tem a ver com o Senhor, amanhã eu preciso fazer tal coisa, me ajude, Senhor. Amanhã eu tenho esse relatório para fazer, me dê graça para realizar isso. Senhor, amanhã eu preciso fazer essa ligação, eu preciso ter essa conversa difícil, me ilumine, me direcione. Cotidianidade, com as coisas simples. Com as coisas simples. Em quarto lugar, a simplicidade tem a ver com essencialidade. Essencialidade. Ele diz o pão. O pão. O pão é uma coisa essencial e na cultura judaica do Novo Testamento, pão era o alimento mais básico, mais simples das famílias. Aquilo que era essencial. O Senhor está comprometido conosco com aquilo que é essencial. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos em oração, às vezes nós viemos cheios de preocupações, cheios de desejos, cheios de vontade, e às vezes quando você se coloca em oração, você começa a orar, Deus te lembra que aquilo que está afligindo o seu coração não é essencial. Alguém já passou por essa experiência? Não é essencial você de repente sair da oração: poxa, eu estou tão angustiado, mas isso não é essencial para mim. Dá para eu viver sem isso, sabe? Se eu obtiver isso vai ser ótimo, mas se eu não obtiver, dá para eu viver sem isso, não é essencial. A oração gera essa simplicidade daquilo que é essencial no nosso coração. Por meio da oração, nós somos ensinados que a vida cristã, ela é vivida um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Jesus mais para frente vai falar que basta cada dia o seu próprio mal. Que nós não devemos acumular preocupações em relação ao outro dia, mas basta cada dia o seu próprio mal. Deus te dá diariamente uma fonte de energia para 24 horas. Ele nos dá diariamente uma fonte de energia para 24 horas. Ele fala, na linguagem bíblica, é misericórdia. Ele diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, cada dia. Cada dia você recebe uma fonte de misericórdia, de energia para aquele dia. Quando você se preocupa demais, você está queimando a sua energia para mais do que 24 horas. E o que acontece com a energia para esse dia?
O estoque diminui e ela não consegue durar esse dia. E aí a gente fica com o tanque vazio quando a gente fica desgastado, esgotado, porque nós estamos queimando mais energia do que nós precisamos. E aí nós não temos energia para esse dia. O pão para este dia. Como nós precisamos exercitar a singularidade. Singularidade. Eu comecei dizendo que a oração alinha o nosso coração com o coração de Deus. O primeiro alinhamento que a oração faz é prioridade. Tem a ver com glorificar a Deus e submeter-se a Deus. Depois a oração alinha o nosso coração com a simplicidade. Eu falei então de dependência, falei de comunidade, falei de cotidianidade, falei de essencialidade, falei de singularidade. O terceiro alinhamento que a oração faz é debilidades. Ele alinha as nossas debilidades. Veja o verso 12, o que diz: e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. A oração alinha primeiro as nossas próprias debilidades. Quando ele diz perdoa as nossas dívidas, nós estamos reconhecendo, Jesus está nos ajudando a reconhecer que nós somos pecadores. Nós falhamos, nós não somos perfeitos, não alcançamos o estágio de plenitude que a Bíblia chama de varão perfeito, ou que é imagem e semelhança em plenitude com a pessoa de Cristo. Primeiro, então, nós precisamos nos lembrar que nós somos falhos e nós falhamos. E por isso, irmãos, a gente precisa às vezes ter paciência conosco. Você precisa rir às vezes das suas próprias falhas. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Durante muito tempo na minha vida, eu estabeleci um padrão de santidade que era inalcançável e me esmagava aquilo, porque era impossível alcançar aquilo. Mas Deus me ensinou que, Isaac, eu te escolhi, eu te aceitei, eu te justifiquei, não porque você pode alcançar esse padrão de perfeição. Eu sei quem você é. Eu sei que você é falho, eu sei que você é pecador, eu sei disso. E é por isso que meu filho morreu na cruz por você. Porque você não alcança esse padrão. Às vezes nós precisamos rir das nossas falhas. Senhor, ainda não cheguei lá, mas eu estou aqui, agarrado a Jesus Cristo, eu não largo por nada. Estou aqui, apegado à cruz, me perdoa mais uma vez, Senhor. Deus não olha para nós e fala, mas de novo. Não, Deus não é assim, nós somos assim. Deus conhece a nossa estrutura, a Bíblia diz. Deus conhece. E a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Perdoa as nossas dívidas porque nós somos pecadores. E primeiro nós rimos então das nossas debilidades, reconhecemos nossos pecados. Mas nós também temos a certeza de que nós temos o perdão de Deus garantido. Perdoa as nossas dívidas porque o próprio Deus estabeleceu perdão para nós. Jesus Cristo veio e morreu na cruz para que as nossas dívidas fossem pagas a Deus. O livro de Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, cravou na cruz, de maneira que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Já não há mais condenação, nós temos perdão de pecados. Não há pecado tão grave, tão sério que Deus não possa te perdoar. Não há pecado tão profundo que a misericórdia de Deus não possa carregar. Não há pecado tão pesado que Deus tenha que inclinar as costas e esmagá-lo e não aguente carregar. Não existe. Não existe. Não permita que as suas falhas te afastem de Deus. Pelo contrário, quando nós falhamos, quando você falha, corra para Jesus, corra para a sua graça, corra para o seu perdão, corra para a sua misericórdia, porque há perdão para mim
e há perdão para você. Perdoa, perdoa, Ele perdoa, Ele perdoa. Mas, além das nossas debilidades, perdoa as nossas dívidas, Ele disse, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é reconhecimento das debilidades dos outros também. Assim como nós falhamos, os outros também falham. E aqui é algo muito sério que nós precisamos entender a respeito de perdoar os outros, que é assim. Quando eu tenho problemas em perdoar pessoas, quando eu não consigo perdoar pessoas, além de tudo que nós já sabemos, além de saber que eu carrego essa pessoa comigo, e rancor e tudo mais, o que às vezes a gente não atenta que falta de perdão, não perdoar as pessoas, é achar que o pecado daquela pessoa contra mim mereceu mais a crucificação de Jesus do que os meus pecados. Entende a seriedade disso? Quando eu não perdoo alguém, o que eu estou dizendo é que Jesus foi muito mais crucificado por causa dos seus pecados do que por causa dos meus pecados. Os meus não eram tão sérios assim que mereciam a crucificação de Jesus. Os seus eram tão sérios que Jesus foi crucificado e por isso que eu não posso te perdoar. Olha que pesado, que sério isso. É seríssimo não perdoar. Como cristãos, não haveria hipótese, não há hipótese alguma em nós não perdoarmos. Não temos essa possibilidade. E o que o texto está dizendo, Jesus está dizendo aqui que perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Não é que se você não perdoar alguém, você também não é perdoado. O que Jesus está dizendo é que a consciência de que você foi perdoado deve ser tamanha que, por causa do perdão de Deus que você recebeu, é óbvio que você deve perdoar os outros, não há outra alternativa. E a evidência de que o perdão de Deus está agindo no seu coração é que você perdoa os outros. Essa é a dinâmica. Perdoar é uma das manifestações mais evidentes, mais claras da atuação da graça de Deus em nosso coração. Em nosso coração. Não perdoar, vou repetir, é como se eu estivesse dizendo: os meus pecados não foram tão sérios a ponto de crucificarem Jesus, mas os pecados dos outros foram mais sérios e mais ofensivos que mereceram a crucificação de Jesus. E mais, não perdoar é dizer ainda que os seus pecados contra mim são mais pesados do que os meus pecados contra Deus. Entende? Eu sou mais digno do que Deus, porque Deus pode perdoar os meus pecados, mas eu sou tão elevado que eu não posso perdoar os teus pecados contra mim. Olha que sério isso. Olha que sério isso. A oração alinha as nossas debilidades, as nossas próprias debilidades e as debilidades dos outros. Em quarto lugar, por meio da oração, o quarto alinhamento que acontece é em relação aos livramentos. Veja o que diz o verso 13. O verso 13 diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Existem dois tipos de livramentos que esse texto fala, esse verso. Primeiro, os livramentos internos, quando ele diz não nos deixe cair em tentação. Tiago diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Pela sua própria cobiça. Existem duas maneiras de nós sermos tentados. Uma é interna, a outra é externa. A interna é pela nossa própria cobiça, pela nossa própria propensão ao pecado, por causa da natureza pecaminosa, porque habita em nós, por causa da queda, nós somos propensos ao pecado. E por isso, então, por meio da oração, nós pedimos a Deus: Senhor, livra-nos, Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, guarda o meu coração, guarda a minha mente. Senhor, me proteja, Senhor, me ajude em relação a isso. Senhor, me guarda, me blinda, guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos, guarda o meu coração, Senhor.
Por meio da oração, nós recebemos esse livramento interno, esse livramento das tentações que brotam do nosso próprio coração. Jesus, falando certa vez aos fariseus, ele diz: o problema não é o que está fora que contamina o copo, mas o problema está dentro. É o que sai do coração do homem que contamina. Então, livramentos internos. Mas o segundo tipo de livramento são os livramentos externos, quando ele diz: mas livra-nos do mal. O mal aqui é a figura da malignidade, é a figura do maligno, é a figura daquele que é o adversário das nossas almas, que nos tenta externamente, que é o diabo. Ele de alguma forma tenta nos fazer, nos prejudicar, tenta nos derrubar, tenta nos fazer cair. Então, por meio da oração, nós resistimos aos intentos do diabo. Por meio da oração, nós aprendemos a discernir as suas ações e os seus caminhos. Então, nós pedimos livramento a Deus por meio da oração. Por meio da oração, nós somos guardados. Você acha que José conseguiria ser livre da tentação da esposa de Potifar se não fosse por meio da oração? Se José não fosse um cara de oração, você acha que ele ia aguentar resistir aquilo? Agora veja o caso de Sansão. Por que será que ele cai? Por que será que ele cai? Conta o segredo dele para Dalila, se rende e tudo mais. Por falta de vigilância, por falta desse livramento, por se expor a essa situação de risco. Livra-nos do mal tem a ver com esse discernimento que Deus nos dá por meio da oração, de perceber os intentos de Satanás e então fugir e resistir. Quinto alinhamento que a oração produz em nosso coração é a adoração. Adoração. O final do verso 13 diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Adoração. Adoração porque nossa tendência, João Calvino dizia que o reformador, pastor, dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O tempo todo, constantemente, nós estamos formando ídolos. Coisas boas que Deus nos dá, nós tornamos aquelas coisas ídolos. Coisas legítimas da nossa vida, nós temos a tendência de adorarmos essas coisas. Isso acontece com coisas materiais, isso acontece com cônjuge, isso acontece com filhos, isso acontece com inúmeras coisas. Nós temos essa inclinação a adorarmos as coisas. Então a oração termina com: teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Nos ensinando por meio da oração a nós desfazermos e a destituirmos os ídolos do nosso coração e voltarmos a nossa adoração inteiramente e unicamente a Deus. Quando nós não oramos, alguma dessas coisas ficam desalinhadas em nossas vidas. As prioridades ficam erradas, a gente perde a simplicidade, as nossas debilidades vêm à tona, a gente começa a adorar o que não era para adorar, a gente, em vez de ser livre das tentações, cai em tentação, a gente se perde, a nossa vida fica completamente desalinhada. E é por isso, meu irmão, eu quero te convidar para que nós oremos, nós voltemos a uma vida de oração, nós possamos priorizar uma vida de oração, porque nós temos um Pai que quer ter comunhão conosco.